Bom, turma, vamos para nossa aula de artes de hoje e nossa aula vai ser no módulo, ok? Página 13, vamos lá, todo mundo abrindo na página 13 e vamos falar um pouco sobre os estilos e seus contextos. Bom, a gente aprendeu que o próprio artista, ele tem seu próprio estilo, né? Então, cada um tem, como gosta de fazer figuras abstratas ou figuras, né, mortas. Alguém gosta de tons mais escuros, outros gostam de tons mais claros, usar figuras geométricas. Então, cada um tem seu próprio estilo. Mas também podem ter estilos parecidos com de outros artistas, porque o quê? Aquele outro artista pode ter influenciado ele de alguma maneira, né, com seu convívio, né? Ele tem essa pessoa como uma referência, como inspiração. Então, por exemplo, eu posso ter Tarsila do Amaral como minha inspiração. Então, os meus projetos artísticos vão ser parecidos com o dela. Não é que seja igual, mas pode ter algum traço parecido com o dela. Por quê? Porque eu me inspiro nas obras dela. Ela é a minha referência de ser uma artista muito boa, certo? Toda obra, ela expressa a ideia que o artista, né, tem características da época em que ela foi produzida. Olha bem, tem quadros atuais que vão mostrar características da nossa atualidade. Se fosse um quadro feito em 1400, 1500, como Da Vinci, outros vão ser o quê? Vão levar as características e referências daquela época, certo? Então, podem ser estilos totalmente diferentes. Eu posso ter ele como referência, mas seria como um traçado, maneiras como ele pincelava, que vai ser as minhas referências, certo? Então, os estilos de época vão ser distintos. Cada artista produz arte em um lugar e em uma época, ou seja, em um contexto, e as obras de arte podem ser parecidas por causa disso, a ponto de percebermos que foram feitas semelhantes. Então, por exemplo, um artista diferente pode ter desenhado a mesma paisagem. Então, por mais que seja um artista diferente, com estilos diferentes, você pode encontrar alguns traços ou algo parecido, porque muitas vezes eles estão retratando aquela mesma coisa, certo? Só que traços, estilo, muitas vezes você vê que tem coisas diferentes, né? Então, bora lá. Para a nossa atividade, nós temos aqui. A seguir, são representados dois grupos de obras de artes visuais, certo? Que são artes visuais. E são construções que são feitas e que a gente vai para a gente ver, né? São construções. Nós estamos vendo aqui, ó, como o Templo de Lótus, que é um edifício construído na Índia, foi projetado por Fariborz Sarraba. E temos o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que foi projetado por Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer também projetou a cidade de Brasília, certo? Aqui do lado, nós temos a Catedral Principal de Bogotá. Esse edifício foi projetado por Domingo de Petris e construído na Colômbia. Então, aqui, ele mostra aqui, ó, em cada grupo há um estilo diferente dos demais, né? Antes mesmo de terminar de ler, eu observo que esses dois aqui são bem modernos, bem contemporâneos, né? Este aqui, você percebe que é algo mais antigo, mais, vamos dizer, clássico, assim, né? Aí aqui, com um colega, observe cada grupo e marque um X na obra que não parece fazer parte do mesmo contexto das outras obras. Bom, se eu tenho duas atuais e uma mais clássica, mais antiga, qual seria que não estaria aqui? Bom, aí você marca um X. Vamos para a página 14. Na página 14, nós também temos outros 3 desenhos, tá bom? Lá nós marcamos um X e aqui também. Aí temos também 3 quadros. Feitor castigando os escravos, feito por Jean-Baptiste Depré. Temos o Navio Negreiro, por Johann Maurice Hugendas, certo? E nós temos uma ilustração de Lully Pena. Bom, olhe bem que essas duas ilustrações aqui são parecidas fotografias, né, da época da escravidão.
E essa daqui parece mais um quadrinho, né? Uma história de quadrinho. Então, qual desses é diferente? Aí vocês vão marcar um X. Aí vamos para a última página de hoje. Estilos parecidos, contextos diferentes. Será que todas as obras de arte são parecidas? Foram sempre no mesmo contexto? Não. Muitas esculturas, gente, são muito parecidas, porém com contextos totalmente diferentes. Para discutir essa questão, observe as duas imagens a seguir, depois responda aqui as questões. Nós temos Moisés, que é esse aqui, ó, a escultura de Michelangelo. E nós temos aqui Laocoonte e seus filhos. É uma escultura feita por Agessandro, Atenodoro e Polidoro de Rhodes, uma família de escultores. Tá vendo? 3 pessoas que esculpiram esse daqui. Bom, se você observar, são 2 contextos totalmente diferentes. Moisés aqui, quem sabe da religião cristã, sabe que Moisés, né, foi o percursor, né, Já quando a gente fala aqui de Lacaonde e seus filhos, a gente está falando dos gregos. E os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. Então, são contextos totalmente diferentes, mas você pode observar que as esculturas são muito parecidas, certo? Aí é que pergunta, que semelhanças e diferenças você observa nessas 2 obras? Bom, aí, gente, como eu disse... Bom, se formos falar de semelhanças, as 2 esculturas foram esculpidas no mármore. As 2 são feitas de mármore. Elas apresentam figuras humanas, certo? E são formas realistas. Você vê que tem os contornos bem reais de um corpo, né? De uma pessoa. Então, essas são as semelhanças entre as 2 esculturas. São feitas de mármore, né? São figuras de pessoas, né? Figuras humanas. E são bem realistas. Já as diferenças da escultura, olha bem, a Laocoonte, ela apresenta 3 personagens, enquanto a de Moisés só apresenta uma personagem. Bom, em uma das esculturas, nessa daqui, de Laocoonte, você pode observar que ela não tem mãos. Observe que 2 das esculturas estão faltando mãos, enquanto na de Moisés está completa, tá vendo? Então, isso são coisas que são visíveis, tá bom? Outra coisa, parece que um tá em ação, tá uma ação dramática. Essa de Laocoonte, ela tá brigando com uma cobra, algo assim, parecendo que tá tendo uma ação dramática aqui, enquanto a de Moisés é uma coisa mais calma, ele tá sentado, parecendo que está meditando, né? Então, essas são as diferenças que vocês vão encontrar e as semelhanças. Você acha que essas obras foram feitas na mesma época? Bom, aí a resposta pessoal de cada um, vocês podem dizer que sim ou que não. Mas levando em consideração que a obra de Moisés foi feita no século XVI. Quer dizer o quê? Que foi entre 1501 a 1600. E a de Laocoonte foi feita em 40 antes de Cristo. Então, muito antes de Cristo foi feito essa outra aqui, ó. Então, essa daqui é bem mais antiga do que esta cá, tá bom? Bote aí meio século de uma para outra. Aí vamos para a última pergunta. Na sua opinião, se uma das obras tivesse servido de inspiração para a outra, qual seria a mais antiga? Bom, eu acabei de responder qual seria a mais antiga, mas na sua opinião, qual foi a mais antiga? Sem você ter, vamos dizer assim, sem você saber, só em olhar, você sabe distinguir qual seria a mais antiga? Aí vocês me avisem. Bom, essa é a nossa atividade de hoje, tá? A gente está estudando sobre estilos de artes. E a gente pode ver que a gente já viu pintura, a gente viu escultura, a gente viu desenhos. Então, a arte pode ser representada de várias maneiras, certo? A gente viu as construções, como a gente viu Oscar Niemeyer, Debré, também são estilos de artes. Então, quando a gente vê assim, nós temos ali um prédio que foi feito, ele é
um tipo de arte, certo? Ah, você viu aquela escultura? É um tipo de arte. Você viu a pintura? Você viu aquele quadro? É um tipo de arte. Então, arte é qualquer tipo de manifestação ou expressão, gente, através de pinturas, esculturas e tudo mais, do que você quer se expressar. Se eu quero me expressar através de dança, é uma arte. Se eu quero me expressar através do canto, é uma arte. Se eu quero me expressar através de pintura, escultura, desenhos, uma construção, é arte, certo? E como tia falou, cada pessoa tem seu estilo de arte. Pode ter o quê? Pode ter uma referência, pode ter um certo convívio com aquela pessoa, e de tanto você estudar sobre aquela pessoa, você ser parecido, mas nunca iguais, certo? Qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Beijo, turma!